Bem, pessoal, bom dia. Eu vou apresentar para vocês aqui o trabalho do curso, né, que depois de muitas, primeira coisa, né, Érica, eu compartilhei minhas agruras com a Érica, foi a escolha do projeto. Eu comecei pensando num, depois no meio, por impossibilidade de pegar os dados, mudou, e finalmente caí nesse aqui, que eu acho que foi uma boa escolha, que foi o preditor de gestores irregulares. Vamos falar um pouquinho disso aqui. Bem, mas o que é esse preditor, né? Vamos passar. Qual o problema? Agora, recentemente, o TCU liberou a famosa lista de responsáveis com contas julgadas irregulares, né? E tivemos mais de 7 mil pessoas nessa lista, né? Que teve contas julgadas nos últimos 8 anos. É muita gente. Então, a ideia seria a seguinte: se a gente tivesse uma forma de adivinhar, entre aspas, qual gestor vai dar problema, né? Antes dele mesmo assumir, vamos dizer assim, ou já no início do seu mandato, do seu cargo, né? Então, a solução, do ponto de vista de aprender machine learning, seria o que a gente fez, o que eu fiz, né? O que foi feito? A partir da lista de responsáveis que tiveram as contas julgadas irregulares pelo TCU, que eu chamei de condenados de agora em diante, e de uma lista de agentes não condenados pelo TCU, que seriam os limpos, tá? Chamados de limpos. E se a gente treinasse um modelo para prever qual a chance de um novo gestor ter suas contas julgadas irregulares no futuro, né? E aí, a gente teria, basicamente, o projeto é ter um Minority Report aqui do TCU, onde antes do cara, quando o cara assumisse lá, botasse o CPF dele, que ele fosse assumir, chegasse, a polícia já estava na porta dele, já levava ele embora, antes mesmo de ele assinar qualquer papel. Bem, isso é um pouco futurista, não é um pouco ficção científica, mas é só para a gente ter uma ideia do que a gente poderia fazer, né? Mas vamos falar agora da realidade aqui. E para isso, como é que foi feito? O que é que eu fiz aqui? Primeiro, obviamente, peguei a lista dos condenados, certo? Filtrando, comecei o pré-processamento, né? Que foi o maior trabalho, vamos dizer assim. Então, o primeiro foi filtrar a lista, porque ela é uma lista histórica. Não sei se vocês sabem, mas uma vez que você entra naquela lista, você não sai nunca mais. A pessoa nunca mais sai. Então, tem gente lá julgado da década de 80, muita gente. Então, filtrar essa lista para pessoas físicas, porque não tem só pessoa física, tem algumas sujeirinhas lá também, no CPF, falta de alguns valores NU, né, os famosos SNU e tal. Então, a lista de condenados. Depois disso, pegar a lista de limpos. Que lista de limpos que eu usei? Bem, eu peguei o dado que eu tinha na minha mão, mais rapidamente, que foi a folha de pagamento da Paraíba. Eu tenho aqui, a gente tem esses dados. E, especificamente dessa folha, para tentar fazer o mais possível, vamos dizer, similar, para poder fazer esse comparativo, pegamos o quê? Peguei alguns tipos de cargo, não peguei todo mundo da folha, não peguei um servidor comum, por exemplo, porque os responsáveis condenados, eles geralmente são ordenadores de despesa, né? Então, peguei prefeito, vice-prefeito, secretário de Estado, município, assessor, chefe, coordenador, gerente, comissão de licitação, pessoal da comissão, enfim. Tentar buscar ali para começar a melhorar o máximo possível para a gente ter uma predição de mais qualidade, né? Uma vez com essas duas listas, esses dois datasets, que eu uni eles e chamei ele de agente de dataset base, de agentes base, comecei a cruzar esses dados com diversas bases, fazendo uma espécie de feature engineer para enriquecer o dataset. Vamos falar um pouquinho disso aqui. Qual foram as bases? Então, você já são responsáveis por contas irregulares, os agentes públicos da Paraíba, ok? E aí foi acrescentando, por exemplo, a base do CPF, a base de embarcações, aeronaves, proprietário de imóvel rural, doador de campanha, candidato, sócio proprietário de empresa e de parentes. Foi para o que a gente conseguir fazer com o tempo disponível por enquanto. Essa lista poderia crescer? Poderia, mas a princípio seria isso aí, ok? Então, continuando. Tá me ouvindo bem aí, Érico? Tudo tranquilo? Sim, perfeitamente. Beleza, então vamos embora. Falar um pouquinho agora da análise exploratória dos dados. Então, aqui, né, no lado esquerdo, nessa listinha aqui, isso aqui já foi um print screen do meu caderno, o dataset base ele teria essa cara aqui. O nome da pessoa, o CPF, o sexo. Isso aqui já, esse nome e esse CPF viria, vamos dizer, da lista de gestor de condenados e não. E o restante já é oriundo do primeiro cruzamento, que vê o CPF, o sexo, se é estrangeiro ou não, data de nascimento, e aqui sim
o label, né? Condenados 1 para condenado e 0 não condenado, beleza? Quando eu fiz isso aqui, consegui 14.639 registros, certo? E essas 7 colunas. Aqui, no primeiro lance, foi ver a questão do balanceamento das classes. Eu tenho. Vocês veem aqui que, basicamente, eles estão bem próximos. Elas não estão 100% balanceadas, mas tem um balanceamento, vamos dizer assim, aceitável, né? Um balanceamento aceitável. E não está tão desbalanceado. E aí, no primeiro vislumbre aqui, que eu achei muito bacana, essa curva aqui, que pareceu saída de um livro de teoria de ciência de dados, que a curva a famosa Bell Shape, ela realmente é real. Foi esse código aqui que gerou ela, tá? Que é a distribuição da idade dos condenados, tá ok? Ficou aí desse jeito aqui. Então, você vê aqui que tem gente até que... eu não tirei, por exemplo, os mortos. Tem cara aqui com mais de 100 anos, né? E gente muito nova. Mas isso tudo são dados reais, tá certo? Mas vamos embora. Aqui, continuando na análise exploratória, eu comecei a enriquecer o dataset. Então, por exemplo, em cima do DF, do data frame agentes base, eu ia acrescentando, por exemplo, possui barcos, usando essa técnica aqui do apply, né, do pandas, eu usava essa funçãozinha que ia nesse agrega barcos, que ia lá no dataset de barcos e procurava para cada um se ele tinha ou não barco, né? E aqui, quando o resultado tinha aqui, eu comecei a ver, a começar a ver um perfil. A partir daqui eu comecei a ver um perfil entre os condenados e os não condenados. Você já vê que, por exemplo, 97,4% não tem barco, mas quem tem, os poucos que tinham, eram condenados. A aeronave, também, apenas muito pouca gente tinha aeronave, mas só o condenado. Continuando a análise exploratória, eu vi que, por exemplo, aqui a coisa começou a esquentar, né? Apenas 3% dos limpos possuem imóvel rural, contra 11% dos condenados. Você vê pelas barrinhas aqui, né? 0 aqui, sempre os gráficos dessa forma. 0 o limpo e o 1 condenado. Então, você vê aqui no laranjinha quem tem mais dessa feature, no caso, quem tem mais imóvel rural. Então, você vai vendo aqui claramente que a barra laranja da direita é sempre maior do que a da esquerda, ou seja, 73% dos condenados têm ou tiveram empresas. Também, por exemplo, aqui, detalhe, eu não limpei, a empresa está ativa, não está ativa, não me interessou. Eu queria saber se o cara tem ou teve empresa, né? Aqui, 37% dos condenados doaram para a campanha política, enquanto 12% apenas dos limpos fizeram isso, né? Então, isso começou a já traçar uma espécie de perfil. Aí eu fiz meu primeiro treinamento. Apliquei o getDummies para as variáveis que ainda não eram numéricas e apliquei o Standard Scale, né, para a idade, né, conforme a orientação do nosso professor aí, Eric, né, e do Fernando. E aí, o que aconteceu? No primeiro momento, eu tive um score de 0,75 com essa logistic regression aqui, dividindo em 20%, né, o split test, e essa matriz de confusão. Bem, e aí vem uma coisa interessante. Os parentescos. No parentesco, o que é que eu fiz? Eu agreguei a lista de parentes e comecei a ver. Vamos ver, tem parente de cada um deles, de cada uma daquelas pessoas, que possui parente político? 21% dos condenados tinham parente político, 6% não. Mesma coisa, 64% dos condenados possuem parentes também condenados pelo TCU ou Tribunal de Contas, enquanto 0,1% dos limpos. Isso aqui é interessante. E, finalmente, 25% dos condenados possuem parentes que doaram para campanhas políticas, enquanto 8% dos limpos tiveram. Então, novamente, você vê essa tendência, né? Treinei novamente com esse dataset de parentes, essa aqui é a cara do dataset, como ele ficou, e subiu para 88% do score, né? E fazendo cross-validation, também com o Dr. Eric, chegamos a 80, também marcou 88, com desvio padrão aqui de 2%, né? E aí a bela árvore de decisão não foi tão bonita, Eric, quanto não deu. Eu tentei fazer todo jeito lá, aquela árvore lá do Detrivis, mas fica para a próxima, né? Pronto, vou tentar depois. Mas aí saiu a árvorezinha normal mesmo. E aí uma coisa me chamou a atenção. Quando eu fiz a árvore, o nó raiz possui parente sancionado. Foi a pergunta, vamos dizer, decisiva. Só que aí ele viu, estourei meu tempo, mas eu vou me dar 2 minutos aí que eu acabo. A idade, ele começou a aparecer muita idade. Vocês estão vendo aqui nos nós, teve empresa, idade. Eu digo, peraí, vamos fazer o seguinte, eu na conversa com o Edans, que foi meu orientador de ADOC,
Ele me tira a idade para ver. Tirei a idade. Quando eu tirei a idade, quando eu rodei, consegui 85%, um score de 85, né? Mesma coisa com o cross validation, o desvio padrão caiu, foi para 0,01. E a árvore, novamente, quando eu rodei a árvore novamente, plotei a árvore, ela já ficou mais variada. Ó. Possui parente sancionado, continuou no raiz, ó, com uma pergunta decisiva, mas aí você vê, ó, teve empresa, possui imóvel rural, estrangeiro, possui parente político, possui barco, possui parente político, doador de campanha, ou seja, ela ficou mais variada, não ficou tão tendendo à idade, ou seja, aquela idade realmente parecia que estava enviesando um pouco o algoritmo, né? Usei o Random Forest e o SVC para tentar dar ver o que acontecia, não mudou muito, ainda ficamos em torno dos 85%, né? E, por fim, com breves reflexões e conclusão. A princípio, o modelo mais apropriado seria aquele que não considera a idade. Como eu falei, até quando eu teve um dia que eu brinquei com ela, mandei para Eric, mandei para Eric, fiquei empolgado, tinha dado 100% de acurácia, mas é porque eu estava considerando a idade, estava zerando a idade dos não condenados, enfim, eu estava enviesando 100% o algoritmo, né? E coisas de que a gente vai experimentando, né? Como o próprio Eric diz muito, experimente. Então, eu vi logo que já consegui sair disso. Então, não considerando a idade, possibilidade de refinamento das filtros, por exemplo, a idade, será que seria... Fiz esse experimento, depois eu voltei, mas a idade na época do processo, não atualmente, segmentar por tipo de cargo, não. Se eu pegar só os prefeitos e os vice-prefeitos, né? Pode ser que venha outro resultado. Quantificação de variáveis, por exemplo, ali eu só boto se o cara tem ou não barco, mas eu poderia colocar quantos barcos ele tem, será que influencia? Será que influencia saber se lancha, que os condenados gostam mais de lancha, ou isso não tem nada a ver? Enfim, isso demandaria um tempo que eu precisaria de mais para experimentar mais, né? Para poder realmente chegar nessas conclusões aí e testar mais o modelo. E, finalmente, a adoção de um ensemble aí um pouco mais parrudo, maior do que o que foi feito. Então, foi isso, pessoal. Essas foram as breves reflexões e conclusões do trabalho. Juscelino, extremamente impressionante. Cara, 85% de acurácia na previsão de gestores irregulares. Cara, isso é fantástico, Olha, né? que Você bom. realmente está iniciando aqui a divisão pré-crime do TCU. Rapaz, negócio, já pode botar a polícia na porta. Quando o cara botou o CPF, ele já vai... Não, foi o que eu fiz. Não, você vai fazer ainda. Você não sabe, mas a gente sabe que você vai fazer. Não, eu imagino, assim, aí vem minha curiosidade. Você fez o experimento óbvio agora, pega o algoritmo, roda apenas nos políticos considerados limpos e vê Sim. quem o algoritmo diz que teria maior chance de, na verdade, não ser limpo. E você deu uma olhada nesses tops 4, 5 e perguntou para os teus especialistas de negócios o que eles acham? Esses caras ainda não foram pegos ou o seu algoritmo está errado mesmo? Eu vou ter que fazer isso. Não, é porque assim, você sabe, né? A gente aqui naquela correria e tal, para conseguir fazer isso aqui, rodar, fazer o pré-processamento e tudo mais, vai ser muito. Eu estou querendo usar isso aqui, sair meramente do projeto do curso, mas realmente transformar isso em algo. Até porque a gente está na cara da eleição, né? Eu acho que é um bom momento para testar, né? Isso parece Confio assim, mais no algoritmo. Isso parece um ótimo fator de risco, né? Se você consegue ter um modelo que te diz, olha, esse cara aqui ele tem 80% de semelhança com esses fulanos que foram todos condenados. A probabilidade de ele também fazer parte desse grupo é alto, né? E aí você poderia talvez focar um esforço de fiscalização nesses que têm alto risco. É verdade. Cara, Não, eu vou querer botar para frente. Interessante. Só lembrando, né, que as coisas são assimétricas, né? Que o rótulo de irregular, de condenado, é algo claro e confiável. O rótulo de limpo quer dizer apenas que nada foi encontrado sobre o sujeito até então. Não é uma prova de que ele é honesto. É verdade. É verdade. Não, é muito. Cara, isso é muito sutil, né? A gente sabe que eu falando com Edas e tal, de cara, veja aí, a gente vai pensando, né, rapaz, mas veja aí, será que isso aqui não está enviesando? Não está enviesando? A gente vai pegando essa sensibilidade, né? De trabalhar com eles e conseguir realmente a melhorar aí, não só a acurácia, mas ele dá essa previsão real. Eu acho que dá para aprofundar, Eric, com certeza.
Assim, se você tiver dispondo de recursos de fiscalização, que eu imagino que ninguém realmente tem disponível recurso de fiscalização livre aqui no TCU, mas se você tiver, minha sugestão, tenta pegar Hum, aleatoriamente dois dos top 1% que o algoritmo indica que teriam mais probabilidade de serem irregulares certo, e uns dois ou três dos que o algoritmo indica que teriam menor probabilidade de serem irregulares, certo. mistura isso e passa para algum colega seu e diz, olha, dá uma olhada nesses 4 ou 5 nomes e me diz com qual você encontra Boa. alguma irregularidade. E aí espera-se que o cara vai encontrar alguma coisa sobre aqueles que o algoritmo indicou que tinham alta probabilidade. É verdade, é verdade. Não, não, boa, boa. Isso aí já vai ser uma boa. Outra coisa, né, Eric, assim, claro, não é o tempo aqui, mas, por exemplo, aquela ideia que eu botei no final, rapaz, eu fiquei muito na dúvida, porque você vê que eu botei muito coluna assim, 0 e 1, né? Tem barco, não tem. Tem Uhum. aeronave, não tem. Tem isso, não tem. Mas, por exemplo, eu tinha como saber quantos barcos o cara tem. Só que aí tinha um cara lá que tinha 43 barcos, que inclusive Nossa. eu conhecia ele. Ele lá do Tocantins, é porque o cara é dono de balsa. Aí já vem um outlier que na verdade é real, mas o negócio dele é balsa. Então ele tinha milhares de vários barcos no nome dele. Aí eu fico pensando, será que isso aqui vai influenciar? Será que o cara que gosta de lancha, eita, e se eu pegar o tipo do barco, será que influencia? Tem essas coisas que eu acho que tem que maturar, né? Juscelino, se você conseguir validar esses teus dados com algum tipo de retorno do terreno, com alguma fiscalização, ou até mesmo um estudo pontual, mas mais aprofundado em 2, 3 pessoas, cara, eu já acho que já seria publicável. É bem Opa, interessante mesmo. vou pegar nesse negócio, vou pegar a sua ideia aí e já vou botar para frente, para a gente não deixar só de lado assim, e achar fechou o projeto, ganhou a nota, passou no curso, passou, pronto, Alguém agora. teria alguma outra pergunta para o Juscelino? Drauzio? Eu queria, eu queria só fazer um comentário, que o trabalho, do ponto de vista de machine learning, ele é fantástico, achei muito legal a ideia, Obrigado, dá para obrigado. aplicar para a empresa, realmente muito interessante. Agora, eu diria que esse é um trabalho que era melhor que não fosse publicado, que fosse internalizado. Rapaz, para não dar mais é aquela história, né? Você não dá ideia pro ladrão, né? Você não dá Pois é. o serviço pro cara, né? Parece que você tá em ó, bicho, não bota isso aqui, não faz isso no teu nome, não bota isso aqui, porque. Valeu, Dan, obrigado, cara. Drauzio? Juscelino, Já, uma dúvida básica. Em questão da temporalidade, você conseguiu fazer esse cruzamento assim, de o cara foi condenado em tal ano, em tal época ele tinha o barco ou tinha o imóvel? Pronto. Essa questão da temporalidade é interessante. O que acontece? Eu consigo, por exemplo, saber o ano em que ele foi, do ano do processo dele no TCU. Por isso que, por exemplo, a idade, eu comecei fazendo, depois eu mudei, mas a idade eu queria pegar a idade dele no ano que ele foi condenado. Porque, por exemplo, o cara foi condenado 10 anos atrás, então hoje ele já é 10 anos mais velho, né? Então, essas sutilezas, sabe? E a questão da propriedade, eu teria que ir mais a fundo. Eu acho que dá nos cadastros que a gente tem. Eu usei basicamente o DGI Consultas, que é a nossa ferramenta aqui, para já simplificar e ser mais rápido. Mas eu poderia pegar, por exemplo, em que ano ele registrou o barco, né? Você quer dizer, isso é interessante. O cara comprou o barco depois da posse no cargo. Ou não, o cara que já tinha barco, né? Então, isso aí, esses detalhes que eu não cheguei nesse nível de refinamento, que eu acho que poderia para poder melhorar mais o modelo. Mas nesse ponto, hoje não. Do jeito que está rodando aqui, ele só pega o seguinte: o cara tem ou não tem, né? Então, é uma coisa mais binária mesmo e só realmente para configurar. Eu gostaria de esclarecer uma coisa, assim, as bases de dados que você foram as bases que já estão presentes no DGI Consultas, que é a Isso, ferramenta da SGI, que está disponível no Lab Contas. Ou seja, qualquer isso. colega do TCU facilmente tem acesso a elas, e qualquer colega dos TCEs pode ter acesso a ela por meio de um convênio dos TCEs com o TCU. Ou seja, Certo. você consegue, com um número relativamente pequeno de consultas, extrair a presença de um lote de CPFs em diversas outras bases. Não estou querendo reduzir o mérito do Juscelino, que ele teve que transformar esse dado bruto extraído do DGI em formato bonitinho para o modelo, né, de machine learning. Mas só para dizer que, se você quiser utilizar um trabalho semelhante do Juscelino, expandi-lo, algo semelhante em outra área, é relativamente viável com os dados brutos publicados pela DGI.
É verdade. E ainda, Eric, assim, tem dados sensíveis no que eu fiz? Tem, mas tem muito dado que já é público. Agora dá mais trabalho. Por exemplo, o CPF. A Receita abriu o CPF, né? A gente sabe, a gente tem uma base grande lá. Você vai ter um trabalho maior do que agora pegar o DG Consulta, que é uma ferramenta já pronta, fácil de cruzar, mas dá para fazer. Você teve empresa, sócio de empresa, também está aberto, salvo engano, né? Mas assim, você vai demandar mais trabalho de processamento, não tá mais cru, né? A gente aqui no TCU tem essa vantagem de você ter lá Lab Contas, DG Consultas, e aí você manda lá a listinha de CPF e pum, ele já retorna nesse sentido, né? Então, assim, são essas coisas. Mas muitas das bases que foram usadas, eu não sei se essa de embarcações é pública, mas eu acredito que muitas delas, os parentes também, eu acho que já é outra forma, mas muitas se dá para fazer. Por fora. E Juscelino, assim, parabéns novamente. Assim, o exemplo que eu citava de resultados que tinham me surpreendido da turma passada da INAP era o que conseguia prever se um candidato a deputado federal era ou não eleito. E ele conseguia prever isso com 80% de acurácia, considerando somente elementos cadastrais do candidato no TSE, antes mesmo, né, da eleição. E agora você superou isso, com 85% de acurácia de prever se o agente político é ou não bandido, ou pelo menos seria ou não condenado pelo TCU. Enfim, muito, muito legal. Valeu. Tomara que a gente possa realmente usar aí, de repente botar isso aí para frente e ajudar aí, né, para diminuir esse mar aí de irregularidade. Acho que tem uma pergunta também do Thiago. Thiago? Eita, Thiago, meu conterrâneo. Parabéns, colega Juscelino. Valeu, Thiago. Alguns comentários para, se no Caminho Feliz for validado de uma forma robusta e for seguindo esse projeto, considerar de automatizar o resultado que ele entrega nos processos de trabalho nosso. Por exemplo, no meio de uma auditoria ou de uma instrução de controle externo, muitas vezes a gente tem as unidades jurisdicionais e os CPFs dos gestores. É verdade. Integrar isso, que é possível tecnicamente, fazer chamadas para que fique automaticamente, tem um retorno e um alerta, se preciso, tá? Para o auditor. Outro ponto, os colegas de TCEs que quiserem usar esses dados, 99% dos TCEs já têm acesso ao LabContas, são 2 usuários por TCE, alguns TCMs também, e aí pode procurar no próprio TCE quem é o equivalente da unidade assim, SGI no TCU, lá nos TCEs, que fazem a gestão de informações. Outra parte também dessa questão de integrar no processo de trabalho, Juscelino, não tem a consulta DGI que o tribunal já tem hoje? Se é possível conversar com a SGI para criar um quadrinho lá embaixo, entregando esse resultado que tu gerou. Pode ser. Entende? Para também entrar no processo de trabalho. E uma outra ideia, avaliada e aproximada a SECOR, que combate corrupção no tribunal. Isso aí tem tudo a ver, é verdade. E aí eles têm um portfólio de serviços que eles oferecem para as unidades técnicas. E aí um serviço pode ter lá, rodar o teu modelo nos CPFs que tiverem relacionados aos trabalhos. E o último ponto é a CGU tem um trabalho de também suscetibilidade à corrupção, etc. Eventualmente, se você quiser sugerir para alguma unidade do TCU ou você próprio tiver oportunidade e tempo de compartilhar experiências, pode ser uma grande troca. Parabéns, meu amigo. Fico feliz de lembrar você desse curso. Bom, eu realmente... Tiago, brigadão mesmo. Eu tenho que agradecer. Ele lembrou mesmo. Foi Tiago que deu, rapaz, olha o curso. Tá vendo? Um dos motivos de eu estar aqui foi a dica aí de Tiagão. Obrigado, Tiago. Conterrâneo aí, pernambucano. Tamo junto. Tamo junto, viu? E, Eric, depois me ajuda aí, Eric. Vamos tentar vender isso aí para a gestão aí, para a gente botar para frente. Cara, basta você explicar o resultado que qualquer pessoa relativamente safa se dá conta que é um resultado que realmente não é trivial, né? Eu acho que é importante você validá-lo, você conseguir mostrar com certeza. Não, eu vou tentar fazer isso que era considerado limpo, quando você investigou, você encontrou irregularidades. Pronto. Lembrando que os gestores e as forças políticas, se souberem disso, vão fazer toda uma força contrária para que essa ideia não prospere, tá? Então, é bom também saber que podem ter percalços no caminho. É verdade, é verdade.